Carissa Vieira e hoje eu vim falar do live action de A Pequena Sereia. Na verdade, eu vim falar mais especificamente da escolha da atriz Halle Bailey para interpretar a princesa Ariel. A Halle Bailey, ela faz parte de uma dupla, com a irmã dela, e ela já atuou na série Grownish, que é um spin-off da série Blackish. E ela é realmente muito talentosa. Mas a escolha da Halle trouxe alguns comentários, e uma insatisfação muito grande por alguns fãs de A Pequena Sereia. E assim, a gente precisa conversar sobre isso. Na verdade, a gente precisa conversar muito sobre isso. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gosta de conteúdo sobre diversidade, inclusão, feminismo dentro da cultura pop, principalmente do cinema e da TV, então esse é o canal certo para você. Mas vamos lá. Muitas pessoas ficaram felizes com a escolha da Halle para ser a Ariel. Muitas pessoas acharam importante, essa inclusão de uma atriz negra fazendo um papel tão icônico, dentro do universo da Disney. E agora que a Disney está fazendo tantos live actions, a gente não tinha visto até agora nenhuma princesa negra, nenhuma protagonista negra. Então a escolha da Ariel é interessante. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas estão revoltadas. E elas estão reclamando que, a Ariel da animação é uma princesa branca. Ela é ruiva. E que tá muito errado que eles estão descaracterizando a personagem ao colocar uma atriz negra. Gente, ser ruivo não é etnia. Geralmente quem tem o cabelo avermelhado nasce com a pele muito clara. É verdade. Mas tem um detalhe. O tom de cabelo da Ariel não é um tom de cabelo que a gente, de fato, tenha na maioria dos ruivos. É um tom muito particular, o tom da Ariel. E outra coisa, quem foi que disse que pessoas negras não podem ser ruivas? Quem foi que disse que pessoas negras não podem ter cabelos coloridos? Esse é um tipo de questionamento que só acontece com pessoas negras. Então, é pouco problemático. Mas essa não é a única afirmação, que as pessoas que estão descontentes com a escolha da Halle para fazer a Ariel estão falando. Existem muitos outros pontos e eu vou listar aqui e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Algumas pessoas estão comentando que não são racistas, que elas estão descontentes, mas que não tem nada a ver, com preconceito nem nada. E que elas estariam tão descontentes se tivessem pego a Tiana e colocado ela branca. E isso é tão problemático, gente. É tão problemático em tantas instâncias, sabe? Que chega é difícil de falar. Primeiro, só faltou alguém colocar aí dentro dessa frase, racismo reverso pra ficar pior. Porque essa frase, ela remete diretamente a quem fala de racismo reverso. Gente, racismo reverso não existe. Eu não vou entrar em detalhes do porquê racismo reverso não existe. Basta vocês irem pro canal da Nathalie Neri ou do Muro Pequeno, o canal do Murilo. Eles falam muito sobre isso. E tem muitos outros canais de produtores de conteúdo que são negros, que falam sobre esse assunto. Então eu acho que, inclusive, é melhor você ir nesses canais pra ver sobre esse assunto, sabe? Eles falam com muita propriedade. E gente, racismo reverso não existe. Mas além da coisa do racismo reverso, isso é uma falsa simetria absurda. Você não pode comparar uma princesa negra como a Tiana, que é a única princesa negra de fato da Disney. Ok, a gente viu a Moana recentemente e a gente tem a Jasmine. Mas de fato, elas não são negras quando a gente fala de etnia. Elas têm pele escura, mas elas não são personagens essencialmente negras. Porque ser negro é mais do que ter a pele mais escura, entendeu? O indiano, ele não é negro, ele tem a pele marrom, mas ele não é negro. Ele é indiano, ele tem a pele escura. Então a gente tem que entender essas questões de etnia antes de falar. E a Tiana é a única personagem, a única princesa negra da Disney. Então, a gente tem que parar pra pensar que a maioria das princesas são brancas. Se a gente for contar, a gente vai encontrar um monte de princesa branca dentro do universo da Disney. É sério que tem gente querendo comparar, pegar a Tiana, a única princesa negra, e colocar ela como branca,
e pegar a Ariel, uma entre uma diversidade, uma infinidade de princesas brancas, e colocar ela como negra? É sério? Isso é tão absurdo porque, assim, de modo geral, os negros vêm sendo apagados, sabe, da cultura pop, do cinema, das animações durante toda a história. A gente está vivendo um momento que a gente está tendo mais inclusão e isso é muito importante. Mas, assim, são anos e anos de dívida histórica, sabe? Do mesmo jeito que existe uma dívida histórica que é completamente social, sabe? E isso acaba refletindo dentro da cultura pop, isso acaba refletindo dentro do cinema. Então, assim, é uma falsa simetria, você não pode comparar as duas coisas porque elas não são iguais. Diversidade e inclusão são coisas muito importantes e a gente precisa começar a incluir etnias diferentes dentro de todas as áreas da sociedade. E a cultura é algo muito importante, sabe? Então tá na hora de acabar o apagamento negro, não só negro, assim, a gente sabe que existe também um apagamento asiático dentro do cinema, o whitewashing é muito comum, a gente viu, né, em Ghost in the Shell, a Scarlett Johansson interpretando uma personagem asiática, no Death Note a gente também viu, então assim, isso são apenas 2 exemplos, mas tem toda uma história, entendeu, de personagens asiáticos que foram colocados como brancos, porque asiáticos não são brancos, tá? Pra quem ainda não sabe disso, assim, asiáticos não são brancos, eles são de uma etnia completamente diferente da etnia caucasiana. E assim, não são apenas os asiáticos que são apagados, né? Tem muitos personagens que teriam outras etnias nas suas histórias originais e quando adaptados para o cinema, eles são feitos, representados por pessoas brancas. Então a gente tem que parar de ficar falando como se, nossa, é um grande apagamento branco tirar a Ariel, que era branca, e colocar uma Ariel negra. Na verdade, isso é inclusivo para uma etnia, para uma raça que sempre foi apagada historicamente. Estamos em 2019 e é preciso esse debate, essa discussão. A gente vive numa sociedade extremamente racista que diz que não é racista, mas que na prática está sempre ali reproduzindo comportamentos racistas e apagando as pessoas que não são brancas. E se a gente for pegar a cultura brasileira, na verdade, muita gente negra nem se reconhece como negra porque existe toda uma questão social nisso aí. Existe uma questão enorme de colorismo também, que é uma coisa importante, sabe, para as pessoas conhecerem, saberem e entenderem, porque muitas vezes as pessoas, elas agem de maneira preconceituosa sem perceber, porque tá tão arraigado, é tão intrínseco à nossa sociedade os comportamentos racistas que as pessoas nem percebem que estão sendo racistas. Outro argumento de quem está incomodado com a escolha da Ariel negra é que, assim, o local onde a animação acontece, o local que a Ariel vive é todo branco. E, cara, essa é outra coisa extremamente problemática. Alguém sabe me dizer de fato onde a Ariel vive no mapa? Porque, assim, tem gente falando, né, porque ela vive em Atlântida, e Atlântida... Gente, Atlântida é uma coisa totalmente mitológica, até o que se sabe. Sério, me mostra Atlântida no mapa. É um argumento tão frouxo, tão fraco, que chega ao ponto de ser risível. É muito problemático falar sobre isso. Na verdade, só pra dizer que, assim, ela tem que ser branca. Não existe lugar no mapa onde a Ariel vive. Ela vive debaixo do mar. Ela é uma sereia. E desde quando sereias estão por aí, né? A gente entra no mar e encontra uma sereia. Então, gente, pelo amor de Deus, sabe? Você tá pegando um ser mitológico. Quando foi que definiram as cores da sereia? Quando foi que definiram que sereias são brancas? Ninguém definiu isso. Não existe isso de sereia branca, sereia negra, sereia amarela. Entendeu? Porque sereias são seres mitológicos que, assim, elas só foram representadas brancas porque existe algo dentro da nossa sociedade que é essa dominação branca. Então, se as pessoas que estão ali com poder, se os criadores são brancos, eles vão colocar pessoas brancas. Se toda uma indústria, né, seja dos quadrinhos, do cinema, enfim, do que quer que seja, se ela é dominada por pessoas brancas, a tendência é que, assim, pessoas brancas sejam representadas. A gente sabe, como eu já comentei, isso é um problema social.
se o mundo ele tá dominado por pessoas brancas, se essas são as pessoas que ascenderam ao poder, é claro que essas pessoas vão estar sempre representando outras pessoas brancas. Então, a classe dominante, ela é essencialmente branca. Então, é por isso que as sereias, elas sempre foram representadas brancas. Mas desde quando sereia tem etnia? É uma desculpa tão esfarrapada que chega a me ofender, de verdade. Uma sereia, ela pode ser branca, ela pode ser negra, ela pode ser amarela, ela pode ser vermelha, cinza, enfim. Porque sereias não são seres humanos, sereias são seres mitológicos e, enfim, ninguém definiu a cor das sereias. Então é um argumento extremamente frouxo. Vale lembrar também que a Ariel da Disney é uma versão extremamente mais palatável do que a versão original, que é um conto muito mais sombrio. Então essa versão que todo mundo tá tão apegado é simplesmente algo que foi criado por mentes criativas e que resolveram, assim, pegar a historinha muito sombria e que não tem nada do final que a Disney dá pra gente e trabalhar essa história para crianças. E como basicamente todas as histórias da Disney, todos os personagens são brancos, porque os executivos da Disney eram brancos, porque a sociedade que estava ali dominando tudo era branca. Essas reclamações dos atores serem diferentes, né, dos personagens dos quadrinhos, dos filmes, das animações em refilmagens ou o que quer que seja, elas só acontecem quando são atores negros escolhidos. Vocês já notaram? Porque assim, uma coisa interessante dentro desse live action da Pequena Sereia, por exemplo, é que a Melissa McCarthy vai interpretar a Úrsula. Mas ninguém tá reclamando dela não ser roxa, não é mesmo? Porque assim, é uma atriz branca, então ela foi escolhida, então tá tudo bem. Quando é um ator branco, ninguém reclama. Mas quando é um ator negro, isso acontece com muita frequência. Mesmo que seja um personagem de uma cor que não existe na vida real. Por exemplo, a Estelar da série Novos Titãs. A personagem nos quadrinhos, no desenho, ela é laranja. Mas todo mundo reclamou quando uma atriz negra foi escolhida. E a Ana Diop sofreu horrores, entendeu? Com a quantidade de gente enchendo o saco porque era uma atriz negra sendo escolhida para fazer uma personagem laranja. Eu não sabia que existia gente laranja, com exceção do presidente dos Estados Unidos, mas enfim. Então assim, se tivesse sido uma atriz branca escolhida, ninguém tava reclamando, porque a gente já viu isso acontecer 1 zilhão de vezes e ninguém fala nada. Outro caso problemático foi o caso da Hermione, né, de Harry Potter, que na versão de The Cursed Child, a peça, né, foi uma atriz negra escolhida e todo mundo falou, porque a Hermione era branca. Assim, gente, ninguém nunca fala no livro a cor da Hermione, mas na cabeça das pessoas, quando elas leem livros, elas pensam automaticamente em pessoas brancas, porque socialmente a gente só vê pessoas brancas o tempo todo. Então, assim, é bem problemático. A gente também tem alguns outros casos que talvez reclamaram um pouquinho menos, mas que existem, assim. Por exemplo, o Heimdall do Thor, que nos quadrinhos é branco, mas ele foi interpretado, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel pelo Idris Elba. Também temos o Pistoleiro, né, que foi interpretado pelo Will Smith em Esquadrão Suicida, que nos quadrinhos ele também é branco, e o Will Smith, todo mundo sabe que é negro. E tem a Domino, do Deadpool, que também é branca no original, mas que no filme foi interpretada pela Zazie Beetz. A gente sabe que isso é possível de acontecer, a gente sabe que é importante que aconteça, mas tem sempre gente reclamando. E assim, muitos atores competentes dando vida a personagens interessantes que originalmente eram brancos, mas que assim, não fez a menor diferença, sabe? Não faz diferença. A gente precisa de mais inclusão. E aí muita gente me vem com a desculpa que assim, ai, mas cria novos personagens. Sim, a gente quer que criem novos personagens com pessoas negras, com pessoas de etnias diferentes, com pessoas não brancas. Mas qual o problema de existir uma reparação histórica? Então é isso que está acontecendo em A Pequena Sereia, é uma reparação histórica. E assim, eu acredito que a Halle Bailey vai ser maravilhosa como a Ariel. E eu acho assim, que se você é a pessoa que reclama, reveja um pouco os seus conceitos, reveja um pouco os seus privilégios, porque existe uma questão de privilégio. Se você é uma pessoa negra que está reclamando,
Eu recomendo que você comece a estudar um pouquinho sobre pessoas negras dentro da sociedade, porque talvez a sua visão mude, a minha mudou, quanto mais eu estudei. Então, assim, fica a dica. Então é isso, comenta o que você acha da escolha da Ariel para o live action. Fala aí embaixo, vamos conversar com educação e não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal. E para mais assuntos sobre raça dentro do cinema e da TV, vão ter 2 vídeos aqui do lado, então dá uma olhada neles que eu acredito que vai ser interessante. É isso, tchau!